Glória a Deus, boa noite a todos, paz seja convosco, que todos estejam bem, né? Essa noite nós estamos aqui para ministração de apassividade da mente, né? Uma mente passiva, uma mente inerte, uma mente sem ação, com falta de ação, né? Então nós vamos falar sobre isso e como é causados as várias formas que Satanás usa para agir na mente da pessoa. Mas antes de nós iniciarmos a ministração, enquanto o pessoal vão entrando, né, vamos esperar um minutinho, né, para que a gente possa ter um maior número de pessoas nos assistindo nessa ministração. Eu gostaria de dizer aos irmãos, né, a todos vocês que têm acompanhado as lives de quarta-feira, quero pedir desculpa, né, perdão a todos, mas devido a um problema de saúde, eu estava com muitas feridas na boca, né, principalmente na língua, e eu não conseguia falar, a dor era insuportável, até para falar. Beber água doía demais, então tive que cancelar, que seria essa ministração que vamos ministrar hoje. Eu tive que cancelar devido ao fato de eu não conseguir falar com vocês, né? E preciso da minha voz, né, para poder ministrar. Mas graças a Deus estou melhorando, agora estou bem, consigo falar bem, né? Dói um pouquinho, mas tudo bem, né? Tá recuperando. E esse tempo de quarta-feira tem sido uma bênção para minha vida. Eu creio, muitas pessoas têm falado que tem sido uma bênção essa ministração. Algumas pessoas entraram, né, no meu WhatsApp perguntando por que não houve a live, que ficaram esperando, e que tem sido uma bênção para a sua vida essas ministrações. E eu fico feliz com isso, né? Fico feliz de saber que esse trabalho, né, esse ministério que Deus colocou em nossas vidas, na minha vida, tem sido bênção para a vida das pessoas, mas também, principalmente para a minha. Porque enquanto eu ministro a vocês, Deus também ministra o meu coração. E muitas vezes eu começo a ser ministrada e eu começo a ver que também existe coisa que Deus precisa ainda trabalhar na minha vida, que eu preciso melhorar como pessoa, eu preciso melhorar como uma serva de Deus, eu preciso de restaurar alguma parte que ainda eu achava que estava restaurado no meu coração, na minha mente, no meu sentimento, nas minhas emoções. E isso tem sido de grande valia para mim. E eu creio que Deus também tem ministrado a vida de vocês, porque enquanto Deus ministra na minha vida, eu tenho certeza que Deus também está ministrando a vida de vocês. E isso é muito bom, isso é maravilhoso. Eu creio que será tempos maravilhosos, que muitas pessoas mais serão alcançadas. E por isso eu peço, comente, compartilhe, dê um joinha, aperta aí no joinha, né? Comente, conte sua experiência, né? Fala como tem sido, o que Deus tem feito na sua vida. Queremos ouvir, queremos saber de você, como a palavra de Deus está chegando à tua vida, como essa ministração de Deus tem chegado ao teu coração, à tua vida, e o resultado que tem trazido, porque eu creio em nome de Jesus que tem tido grandes resultados, porque o Espírito Santo, através da minha vida, tem ido até você ministrar do teu coração. Compartilhe com pessoas. Eu sei que cada um de nós compartilhando com parentes, amigos, né, colegas de trabalho, pessoas que você conhece, fala, olha, assiste, né, divulgue esse trabalho. Se, por exemplo, você já sabe que é só ir lá no YouTube pr.marli.rosa, e aí você pode falar para as pessoas que estão entrando lá e vendo, tem várias ministrações, tem depressão, tem raiz de rejeição, tem traumas emocionais, né? Tem vários temas lá que
vem de encontro à nossa vida, porque nós, como seres humanos, somos dotados de sentimentos, de emoções, e muitas vezes nossas emoções estão desequilibradas, não sabemos como lidar, como tratar do nosso sentimento, aquilo que sentimos dentro do nosso coração. Então, o Ministério de Cura Interior é para trazer paz ao nosso coração, para trazer saúde mental, trazer saúde física e trazer saúde espiritual. Então, que a gente venha ter paz conosco mesmo, com Deus e com o nosso próximo. É por isso que a cura interior é essencial a todo ser humano, a todas as pessoas saberem lidar, saberem superar, saberem enfrentar, lutar e conseguir transformar o seu passado ruim, as coisas ruins do seu passado em algo bom para o nosso futuro. Olhar e falar, isso serviu para o meu crescimento. Hoje eu sou uma nova pessoa. Não deixe o seu passado definir quem você é hoje e nem o seu futuro. Então, por isso que a cura interior é essencial. A cura interior é essencial para que o nosso passado de dores, de luta e sofrimento não venha definir quem nós somos no presente e no futuro. Amém? Eu creio que tem muitas pessoas entrando agora, neste momento. Estamos com 8 pessoas. Daqui a pouco nós vamos estar iniciando o estudo, né? Glória a Deus. Temos aqui algumas pessoas que já entraram. A Adélia, Michelotti, saudades pastora. A Paula Nascimento, minha prima. Paz, minha prima. Pastor Edivaldo. A Letícia, minha nora, está assistindo também. A Maleia, paz seja convosco, Maleia. Deus abençoe a sua vida. Amém? Vamos já temos 12 pessoas. Vamos esperar mais um momentinho, que assim a gente vai ter um número maior de pessoas. Enquanto isso, eu vou conversando com vocês e vocês vão conversando comigo, né? Enquanto a gente espera mais pessoas entrarem. Vai chamando aí seus amigos, vai chamando aí seus parentes, vai chamando a sua família, vai falando para eles, entra lá, vai lá. Daqui a pouco a pastora começa a ministrar. A irmã Rita Paladini está nos assistindo também. Deus abençoe sua vida. Irmã Rita, saudades de você, viu? Queremos te ver lá na igreja, aparece lá, vem nos visitar, participar do culto, viu? Vai ser uma bênção ter você lá. A gente vai estar muito feliz de ter sua presença conosco na igreja. Glória a Deus. Amém? Aleluia. Eu vou começar já a ministração. Enquanto isso, depois vai estar no YouTube e aí as pessoas vão estar assistindo, né? Como a gente ficou um dia sem, muitas pessoas acham que devem ter se esquecido. Mas conforme a gente for ministrando, eu creio que mais pessoas vão estar entrando e depois podem estar indo no YouTube. Você que não pegou mensagem, não vai pegar completa, depois entra no YouTube e assista ela inteira, em nome de Jesus. Então vamos falar a passividade da mente. Não reage ou pensa por si próprio, não toma atitudes, falta de ação da mente. Então a passividade da mente significa isso, uma pessoa que não tem ação, que não tem ação na sua mente, que não consegue pensar por si próprio, nem reagir por si próprio, que não toma atitudes, sabe aquela pessoa inerte, aquela pessoa parada, aquela pessoa que não faz nada, que não age, que não toma nenhuma atitude. Então é sobre isso que nós vamos falar. De repente não é o seu caso, mas é muito bom que a gente entenda, porque em algum determinado momento a gente pode passar por situações ou então conhecer pessoas. E falar sobre esse assunto é muito importante, é algo que eu entendo na real, irmãos, que eu vivenciei na minha vida e eu sei como que Satanás age e a forma que ele age e como é terrível o poder que ele exerce na mente das pessoas. Porque toda possessão começa na mente.
O poder de Satanás começa agindo na mente, colocando coisas na cabeça da pessoa. E é sobre isso que nós vamos falar. Que tudo que nossas atitudes, como nós vemos a Deus, como nós servimos ao Senhor, as nossas atitudes, a nossa fé, o nosso comprometimento, a nossa submissão, tudo está ligado à nossa mente. Por isso que a Bíblia fala de oferecer um culto racional a Deus. E nós vamos ler este versículo que ele fala muito claramente sobre isso, que está lá em Romanos 12, 1, 2. Então você pode estar aí abrindo a sua Bíblia ou estar nos escutando agora. Rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com estes séculos, mas transformai-vos pela renovação de vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? A maioria das pessoas, nós vamos falar sobre uma mente passiva. A maioria das pessoas não está nem mesmo familiarizado com o termo, né? Nem entende o termo. Eu acredito que muitas pessoas talvez nem se interessaram, porque elas já do tema falam assim, mas o que é isso? Passividade da mente, né? Então, muitas pessoas não têm nem noção de que é isso. Mas em Oséias fala muito bem que a gente tem que aprender. A gente tem que ter conhecimento. Lá em Oséias fala assim, que o meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. E falar sobre esse assunto, aprendermos sobre isso, ministrarmos sobre isso hoje, traz mais conhecimento, agrega e traz mais às nossas vidas conhecimento daquilo que Satanás usa como arma para destruir não somente as pessoas que não são cristãos, mas também como os cristãos, que muitos ficam alienados, muitos ficam às vezes inativos, muitos ficam com a sua mente passiva, falam, não vou fazer nada, senta, cruza os braços e fica esperando. E aonde Satanás age? E é por isso que nós vamos falar sobre este assunto hoje. Amém? A maioria das pessoas não tem nem mesmo noção, nem está familiarizada com o termo, né? Passividade da mente, ou mente passiva. Tampouco sabem como reconhecer os sintomas. Passividade é o oposto da atividade. É muito perigoso, porque a palavra de Deus ensina que devemos estar alertas, sóbrios e vigilantes. Lá em 1 Pedro, até eu já deixei anotado aqui, em 1 Pedro 5,8, fala sobre isso. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão que ruge, procurando alguém para devorar. O que quer dizer isso, irmãos? Uma mente passiva, ela não tem essa condição. Ela é inativa, ela não toma atitudes de ficar alerta, da sua mente ficar atenta, e quando vier alguma situação, quando vier algum pensamento errado, quando vier o pensamento que não está alinhado com as coisas de Deus, com aquilo que é certo, com aquilo que é idôneo, a pessoa que está de acordo com esse versículo, que não tem uma mente passiva, ela vai entender, Satanás, você não tem poder na minha vida. Eu estou vigilante, estou sóbria, estou atenta. A sua mente está sempre trabalhando, a sua mente está sempre pensando.
Então, ela está sempre em alerta. Por isso que uma mente inerte, uma mente passiva, uma mente que não reage, uma mente que não pensa, uma mente que não tem atitudes, que não toma ação na sua mente de fazer coisas, de pensar certo, de procurar as coisas de Deus, de se encher, de se esvaziar de coisas ruins e encher de coisas boas. Passividade, a definição de passividade é ausência de sentimentos, uma ausência de desejo, apatia geral, indiferença e preguiça. Olha, irmãos, como que é? Então, eu como pastora já vi muito disso acontecer. As pessoas que vivem... Tem pessoas que perguntam para mim assim, fala, pastora, fulano não é batizado nas águas? Por que ainda fica endemoniado? Encaixa aqui. Passividade da mente. Mente passiva. Mente inerte. Mente que não toma atitudes. Mentes preguiçosa, aquela pessoa preguiçosa que não busca Deus, que não ora, que não lê a Bíblia, que não faz nada, sabe? Não estuda, não trabalha, não pensa, não sonha, não realiza, não se levanta, não toma atitudes. Você conhece alguém assim? Conhece pessoa que é preguiçosa, só quer saber de dormir, enfurnada dentro do quarto, ou então no telefone, né? Ou então na internet, ou então vendo coisas aleatórias. Espíritos maus estão por detrás da passividade. O diabo sabe que a inatividade, o insucesso para exercitar a vontade significará a completa derrota das pessoas, ou dos cristãos, né? Porque tem muitos cristãos com mente passiva. Fala, não faço nada de errado, eu não faço nada de errado e não faz nada. Eu não faço nada, então não faço nada de errado. Também é pecado, também é uma mente perigosa, também é um perigo para si, porque o diabo... eu lembro quando a minha mãe sempre dizia assim, mente vazia, a oficina do diabo. As pessoas da minha idade, ou até mais, conhecem muito bem esse ditado. E esse ditado está relacionado com a palavra de Deus, porque o Satanás ele tem que ter lugar, né? Por isso que a Bíblia fala, não deis lugar ao diabo. Quer dizer, não deis lugar a Satanás, não dê lugar a ele. Quer dizer, se você tem um espaço vazio na sua mente, se a sua mente não é preenchida, se você não tem uma mente ativa, se a sua mente não está ativa nas coisas de Deus, no teu trabalho, nos teus estudos, nos seus projetos, tudo que está encaminhado, tudo que é bom, por isso que a Bíblia fala tudo que é bom, tudo que é reto, tudo que é de boa fama, isso deve ocupar os seus pensamentos. E é por isso que a gente precisa tomar esses cuidados. Porque quando nós deixamos a nossa mente vazia, nós estamos dando espaço para Satanás entrar. Enquanto as pessoas estão movendo contra o diabo, usando a sua vontade para resistir-lhe, usando a sua vontade para resistir-lhe, o inimigo não ganhará a guerra. É o que eu acabei de falar, irmãos. Eu quero contar aqui uma experiência para vocês, e isso é muito importante, só para que vocês entendam o que é uma mente passiva. Durante a minha vida, antes de conhecer a Cristo, eu tinha muitos pensamentos, ouvia muitas vozes dentro da minha mente. E vozes terríveis que diziam assim, você não é nada, você é insignificante, você é feia,
ninguém te ama, ninguém gosta de você. Por que que você não tira a sua vida? Por que que você não acaba com a sua vida? Me dava até mesmo receita como me matar com veneno. Uma vez eu estava com a faca na mão e eu ouvi a voz que dizia assim: tira a sua vida. Isso tudo na minha mente, irmãos. E muitas vezes, quando eu ficava descontrolada, eu tivesse nervosa com alguma coisa, eu literalmente apagava, mas a minha mente apagava, que eu não via nada, parecia que eu tinha desmaiado. E quando eu voltava assim, num determinado momento, a minha mãe dizia: você fez isso, você tentou matar a pessoa, você machucou fulano, você isso, aquilo. E aí eu fui entender que naquele período em que eu perdi o controle da minha mente, das minhas emoções, do meu raciocínio, Satanás tinha lugar, e aí ele entrava com os demônios e aí possuía-me através da minha mente. Eu me lembro uma vez de eu estar entrando numa possessão, era como se eu estivesse entrando num túnel e que uma luz ia ficando fraquinha, 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 até que ela sumia. E aí eu entendi que aquela luz fraquinha era o meu raciocínio, era a minha vontade, era os meus pensamentos, era a minha mente, era o meu domínio que eu estava perdendo naquele momento. E aí eu me lembro da minha libertação ter sido completa em Deus. E durante o período da minha libertação, naquela semana, eu passei por muitos ataques do inimigo. E eu me lembro uma vez que ele veio e cochichou no meu ouvido e disse para mim: você não vai conseguir se livrar de mim. E foi dizendo coisas que foi me deixando angustiada. Eu fui sentindo aquela presença maligna e eu comecei a cantar louvor. Eu era nova ainda na fé, né? Não tinha pleno conhecimento de Deus, como agir. E naquela semana eu procurei o pastor e perguntei para ele como que eu faria para me libertar daquilo, porque eu estava liberta, eles não estavam mais dentro de mim, mas eles queriam entrar novamente. E ele começou a me dizer assim: firme a sua mente em Deus, coloca todo o pensamento em Deus, canta louvores, e quando os espíritos malignos vier, você repreende em nome de Jesus. A minha vida, a minha mente, o meu corpo, o meu coração pertence a Jesus. Você não tem mais poder na minha vida e eu te repreendo em nome de Jesus. E ele começou a me ensinar a travar uma guerra na minha mente contra os espíritos malignos que vinham atacar a minha mente. Então eu fui preenchendo aquelas lacunas, aqueles vazios na minha mente com as coisas de Deus, com a palavra de Deus que eu fui aprendendo. E assim fui preenchendo a minha mente com Deus, fui preenchendo os vazios da minha mente, os espaços da minha mente com Jesus. E eu me lembro uma vez que tinha uma jovem que ficava, nós éramos pastor em Mutunópolis, e essa jovem ficava sempre possessa. E eu falava assim, e todas as vezes que os demônios se manifestavam, o pastor orava, expulsava, e ela ficava boa e ia embora. Na outra semana, de novo, os demônios manifestavam. E eu me perguntei com Deus, eu disse: Senhor, por que que ela não fica totalmente liberta? Porque ainda ela tá assim, meu Deus, me ajuda, me mostra o que eu devo fazer. E o Espírito Santo me orientou. E durante o culto, ela sóbria, e eu comecei, não estava endemoniada. Depois que o culto terminou, conversei com ela. Falei para ela assim: olha, eu vou te ensinar
a como dominar a sua mente, os teus pensamentos. Quando vier aqueles maus pensamentos, quando você sentir que está vindo algo maligno na sua vida, que você vai ficar, você começa a pensar em Deus, colocar todo o teu pensamento no Senhor Jesus e começar a orar assim, falar em nome de Jesus, a minha mente é tua, a minha vida é tua, Senhor. Demônio, não aceite na minha vida. Você vai lutar, porque aonde ele vai atacar você para possuir o teu corpo vai ser a sua mente. Então você vai travar uma guerra, você vai fechar a sua mente, você vai trabalhar na sua mente, vai fortalecer a sua mente com a palavra de Deus, com as coisas de Deus, com as coisas do Senhor Jesus. E ela começou a fazer isso. Eu me lembro da última vez dessa jovem ficar endemoniada, os demônios falaram assim: eu te odeio, dizendo para mim, eu odeio você, porque eu não estou tendo mais poder sobre ela, porque você está falando coisas na mente dela, e a mente dela está se fortalecendo. Eu falei, olha, então é esse o caminho. Eu tenho que trabalhar a mente dessa jovem, eu tenho que trabalhar a mente dela para ela se fortalecer e os demônios não ter mais poder sobre a vida dela, e vai ser a mente dela. E aí eu comecei o processo com a palavra de Deus, com as coisas de Deus, ensinando ela como lutar, ensinando ela a tomar atitudes na sua mente, tomar o controle da sua mente para si. Trazer para si o controle da sua mente, o controle da sua vontade e a vontade de buscar a Deus, a vontade de ser liberto. Você vai lutar com todas as suas forças na sua mente. E a partir daquele dia, aquele dia foi a última vez que aquela jovem ficou possessa de demônio. Depois daquele dia eles não tiveram mais poder, porque a mente dela se fortaleceu. O espaço que Satanás tinha, que aqueles espíritos malignos tinham para entrar dentro dela, agora estava preenchido com Deus, com as coisas de Deus, com as coisas do alto, as coisas do reino de Deus, né? E aí ela disse, pastora, não, agora eu firmo meu pensamento em Deus, começo a orar, começo a buscar a Deus para Ele me dar força, para Ele estar aqui comigo, e eles não têm mais poder de entrar em mim. Amém? Então eu queria falar para vocês entenderem como Satanás age, como é a arma dele contra as pessoas. Ele não vai agir de outra forma, ele vai agir na mente, porque a mente é o que controla todo o nosso corpo. Ela controla todo o nosso corpo. Sabemos que a mente, os estudiosos, os médicos, cientistas, até hoje, eles não conseguiram desvendar todos os mistérios da mente. E cada coisinha que eles descobrem da mente do ser humano, eles ficam fascinados. E eles ficam dizendo que é impossível descobrir todos os mistérios da mente. A mente é muito complexa, a mente é muito difícil de desvendar, mas sabemos que quem formou nossa mente, quem fez cada milímetro, cada veinha, cada fios na nossa mente, cada coisinha interligada no nosso cérebro, foi o nosso Deus. E é Ele que nos ajuda, através do Espírito Santo, a termos uma vida abundante no Senhor, liberta. Nós tomamos novamente o controle da nossa vontade, das nossas emoções. Amém? Nós vamos voltar assim. Entretanto, se entrar em um estado de passividade, ele estará com sérios problemas, a pessoa estará com sérios problemas se ela entrar com sua mente em passividade. Tanto cristãos são tão governados emocionalmente que qualquer ausência de sentimento é tudo do que preciso para que parem de fazer o que foram ensinados a fazer. Muitos cristãos
São tão governados emocionalmente que qualquer ausência de sentimento é tudo do que precisam para que parem de fazer o que foram ensinados a fazer. Eles louvam se sentirem, né? Eu vou louvar a Deus se eu sentir de louvar. Olha como isso é perigoso. Tem pessoas que falam assim, aí você fala, você não vai louvar a Deus? Não, eu não senti. Eu louvo se eu quiser, se eu sentir de louvar. Isso é uma mente de uma pessoa que está correndo sério risco. Doam se sentirem vontade. Louvam se sentirem vontade. Doam se sentirem vontade. E quando eu falo doar, é em todo sentido, abrir o coração para Deus, expressar, entrega a sua vida, ofertar, dizimar, ajudar o seu próximo, aquele que está necessitado. Não senti. Então, se eu não sentir, então não vou fazer. São infiéis ao que dizem, são fiéis ao que dizem, se sentirem vontade. Quando você fala para a pessoa, olha, fulano, nisso eu estou falando aos cristãos, né? A gente chega, orienta dentro da palavra de Deus, conforme Deus nos ensina, aquela pessoa, e ela para si mesma, às vezes ela não tem coragem para dizer, mas para si mesma ela diz, se eu sentir vontade, aí eu vou obedecer. Mas se eu não sentir, não vou fazer nada. Isso é um perigo. Corre um sério risco de Satanás começar a trabalhar na vida dela e assim destruí-la. O espaço vazio é um lugar. O espaço vazio na sua mente é um lugar. O lugar que damos a Satanás e frequentemente um espaço vazio. O lugar que damos a Satanás é frequentemente um espaço vazio. Como está a sua mente? Como você está lidando com a palavra de Deus, com as coisas de Deus, com o reino de Deus, com a sua vida espiritual, com o conceito de Deus na sua vida? Uma mente vazia e passiva pode facilmente ser cheia com todos os tipos de pensamento errado. Você já parou para pensar aquela pessoa que não... Desculpe, irmãos. Aquela pessoa que não trabalha, não estuda. Sabe aquela pessoa que não faz nada na vida? Que não quer saber de fazer nada na vida, tá ali. Ela sempre está com pensamentos errados. Ela sempre vai ser levada para as coisas erradas. Uma pessoa que tem uma mente passiva e que não resiste a esses pensamentos errados, frequentemente os torna como seus próprios pensamentos. Uma mente passiva que não resiste aos seus pensamentos errados, frequentemente os toma como seus próprios pensamentos. Porque ele começa a pensar em coisa errada e ele diz assim... eu que estou pensando isso, eu que quero isso. E às vezes é próprio Satanás com espíritos malignos agindo na mente dele, para ele ir para as coisas erradas. Ele não percebe que os espíritos malignos injetou em sua mente essas coisas erradas, porque havia espaço vazio lá para ser preenchido.
Então, a gente tem que preencher a nossa mente. Temos que ocupar a nossa mente com as coisas lá do alto, com as coisas de Deus. O que é bom, o que é puro, o que é agradável, o que é de boa fama para você. O que traz bênção, o que traz coisas boas. Sabemos o que é certo e o que é errado, o que são pensamentos errados, pensamentos contrários, pensamentos desagradáveis, pensamentos destrutivos, né? Porque tem muitas pessoas que têm pensamentos destrutivos, pensamento de suicídio, pensamento de ira, pensamento de matar alguém, pensamento de prejudicar alguém, pensamento de fazer algo mal para alguém, né? Então, a nossa mente, ela muitas vezes, esses espaços são preenchidos por essas coisas que Satanás coloca. De ver os dados inflamados do maligno, os dados inflamados do maligno, os dados inflamáveis do maligno são esses pensamentos errados, esses pensamentos contrários, esses pensamentos que traz destruição, esses pensamentos que traz coisas ruins, destrutiva para a nossa vida, às vezes para o nosso próximo, para a nossa família e até mesmo. Então, todo pecado, nenhum pecado é só no ato. Todas as pessoas que pecaram uma vez, caíram no adultério, erraram, roubaram, assassinaram, primeiro veio a sua mente. Primeiro iniciou aqui, ó, porque a sua mente estava tão vazia que ela precisava ser preenchida. Então, quando nós não temos coisas boas dentro de nós, Satanás vem e coloca as deles, que são ruins, são péssimas, são destrutivas, são para destruir o ser humano, porque esta é a vontade de Satanás. A palavra de Deus, Jesus diz que Satanás veio para matar, roubar e destruir. E aonde ele arma as situações. Muitas pessoas dentro da cadeia estão lá presas porque mataram, porque fizeram coisas horrendas, porque ouviram vozes na sua mente. Acharam que aquilo não era nada e foram alimentando mais essas vozes, esses pensamentos, né? Não tomaram cuidado porque eram mentes passivas, mentes vazias, mentes sem Deus, e por isso elas chegaram a assassinar, chegaram a estuprar, chegaram a fazer coisas horrendas, porque começou numa mente vazia, numa mente sem Deus, numa mente inerte, numa mente passiva, numa mente sem reação, sem ação. Uma forma de manter os pensamentos errados fora da mente é manter a mente cheia de pensamentos certos. O diabo pode ser lançado fora, mas ele vai e vagueia. É que nem eu disse, irmãos, quando eu contei a minha experiência. O diabo pode ser lançado fora quando o pastor vai lá, põe a mão na cabeça, ora, repreendendo, sai espíritos malignos, sai demônio dessa vida. Ele sai. Pode ter certeza que ele sai, porque o nome de Jesus, que ali foi pronunciado, tem o poder de fazer ele expulso daquela mente, daquele corpo, daquela vida. Mas aí ele começa a vaguear. Ele vai e vagueia em lugares secos, diz a palavra de Deus, por uma temporada, por um tempo. Mas se aquela pessoa que passou por um processo de libertação não começar a buscar a Deus, não começar a preencher sua mente, como eu disse da jovem que eu comecei a ensinar, como eu comecei a trazer as coisas de Deus para sua mente, fazer ela preencher a sua mente com as coisas de Deus.
Se ela não tivesse feito isso, talvez hoje ela ainda continua. Hoje ela não poderia nem estar viva, não poderia ter feito nada do que ela fez para o reino de Deus. Se tornou uma grande mulher de Deus. E em nome de Jesus já foi para a glória, o Senhor a levou, né? Mas levou salva. E ela está lá na glória. Quando ele retorna, porque ele retorna, como eu disse para vocês, da experiência dos demônios retornarem e começarem a bater na minha mente, a trabalhar na minha mente. E aí eu comecei a mostrar que não há lugar, não há espaço para você. A minha vida é de Jesus, eu pertenço ao Senhor. Você não tem poder na minha mente, você não tem poder na minha vida. Eu te repreendo, sai daqui, demônios. Você não tem poder na minha vida. Eu comecei a guerrear na minha mente e no meu coração. Lá em Lucas, capítulo 11, versículo 24, 26, fala sobre isso. E eu vou ler para vocês. Diz assim, ó. Quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos, procurando repouso, e não o achando, diz: voltarei para minha casa donde saí. E tendo voltado, a encontra varrida e ornamentada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos, piores do que ele, e entrando, habitam ali. E o último estado daquele homem se torna pior do que o primeiro. Amém? Glória a Deus. Quando ele retorna para o seu antigo lar e o encontra vazio, a Bíblia diz que ele volta e traz outros demônios com ele. E a última condição da pessoa é pior do que a primeira. Amém, irmão? Preencha sua mente com coisas boas da palavra de Deus e tome o domínio da sua mente e fortaleça seus pensamentos com a palavra de Deus, aprendendo com a Bíblia como preencher sua mente contra as investidas de Satanás. Para superar a passividade, temos que mudar a maneira como pensamos. Uma pessoa passiva pode querer fazer a coisa certa, mas ela jamais conseguirá, a menos que ative sua mente propositamente e alinhe com a palavra e a vontade de Deus. Com a palavra e a vontade de Deus. Em Colossenses 3, 1, 2, que eu vou ler para vocês. Colossenses 3, 1, 2, fala assim: portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são da terra. Portanto, se foste ressuscitado juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Amém, irmãos? Então aqui, fixe sua mente no que está acima, lá no alto. Amém? Nosso culto a Deus, nossa submissão à sua vontade é algo inteligente, racional, resultado de uma análise, uma resposta, uma escolha, uma decisão de vontade. Ao contrário de muitas pessoas, né, que não são cristãos, eles dizem que nós
fomos feito uma lavagem cerebral na nossa mente e estamos dominados pelas pessoas, sendo manipulados para pensarmos daquela forma. Mas isso não é verdade. Quando nós não temos o pleno conhecimento das nossas faculdades mentais, nós não vamos entender isso. Então, nosso culto a Deus e a nossa submissão a Deus é feita pela nossa vontade, por nossas escolhas. Por isso que a Bíblia fala do culto racional. O culto racional é uma escolha minha. Eu escolhi servir a Deus. Eu escolhi adorar a Deus. Eu escolhi ser submissa a Deus. Eu escolhi servir a Deus. Eu escolhi ser fiel ao Senhor. Eu escolhi ser fiel dizimista. Eu escolhi ser ofertante, eu escolhi amar as pessoas, eu escolhi perdoar. Então, nós não estamos inertes, nós não somos manipulados, nós temos pleno conhecimento das nossas faculdades mentais, porque nós fizemos uma escolha. E hoje, nossa mente, Satanás, ele entra e invade. Ele não pede permissão. Ele invade contra a nossa vontade. Você acha que a maioria das pessoas que são possessas de demônios, elas quiseram ser possessas? De forma alguma. Elas não tiveram essa escolha. Ele entrou na vida delas. Mas a partir do momento que nós conhecemos a Cristo, a partir do momento que nós conhecemos quem é Deus, conhecemos a palavra de Deus, entendemos, nós pegamos e entendemos que nós temos poder de decisão. Eu decido quem eu quero ser, eu decido o que a minha mente vai pensar, eu decido o que é melhor para mim, eu decido a minha vida. Porque, irmãos, uma coisa que Deus não faz conosco é ir contra a nossa vontade. E isso é maravilhoso. E por isso que eu amo a Deus profundamente. Por isso que Deus é muito importante para mim. Por isso que Jesus sempre será o centro da minha vontade, o centro do meu querer, o centro das minhas decisões, aquilo que sempre habitará a minha mente. Porque Ele nunca me obrigou a nada, Deus nunca me obrigou a nada, Deus nunca invadiu o meu espaço, Deus nunca entrou na minha mente e falou, você vai fazer o que eu quero. Não. Ele esperou eu decidir. E um dia eu falei assim, eu quero servir a Ti. Um dia eu disse ao Senhor, a minha vida, o meu coração, a minha mente, todo o meu ser é Seu, Senhor. Então foi a minha decisão, foi a minha vontade. E aí o Espírito Santo entrou na minha vida. É por isso que eu quero que você entenda isso. É por isso que eu quero que você veja um mistério de uma mente que não é inerte, uma mente que toma atitude, uma mente que está sempre trabalhando, agindo para que Satanás não tenha poder de entrar e destruir. Sede sobre vigilante, sede sobre vigilante. O vosso adversário, quem é o nosso adversário? Satanás. O propósito de Deus é que nossa alma seja restaurada e não suprimida. Nossa mente deve ser renovada e não aniquilada. Então Deus não vai aniquilar a sua mente. Não vai fazer de você um retardado que não pensa, que não tem vontade própria. Mas Ele vai pegar aquela mente suprimida, aquela mente cheia de coisas ruins, de maus pensamentos, negativa, a mente atribulada, sem paz, oprimida, angustiada, triste, e vai
restaurar, fazer ela ser renovada. Ela continuará sendo a sua mente, você continuará com a sua vontade, mas a sua mente, porque você deixou Deus agir, uma mente renovada, uma mente restaurada, uma mente transformada. Se não seguirmos o caminho da renovação da mente, retirando-a da passividade, fatalmente nos exporemos aos maus espíritos. Os demônios querem possuir a todos, por isso trabalha para que sua mente fique passiva, para poder infiltrar em seus pensamentos. Por isso, como ter tantos pensamentos estranhos e que fica fora do seu controle, e aí começa uma possessão. É por isso que a mente tem tantos pensamentos estranhos. A pessoa começa a ter tantos pensamentos estranhos, destrutivos, né? E de repente ela fica fora de si, perde seu controle e aí começa a possessão. Satanás, ele vai entrando, ele vai trabalhando, ele vai jogando coisas, ele vai agindo. Eu quero falar aqui alguns sintomas da passividade. Pensamento repentino. A mente é invadida por pensamentos, ideias e imagens que bombardeiam e chegam sem aviso prévio. É algo que vem de fora. Esse tipo de pensamento ocorre com qualquer um. Mas se tivermos uma mente ativa, eles serão abordados e expulsos. Quando isso ocorre com frequência e a mente não os rejeita de pronto, então podemos considerá-la afetada pela passividade. Todo mundo vai ter alguns pensamentos, bombardeado por pensamentos. Todos nós, muitas vezes. Mas o que nós fazemos? Em nome de Jesus, eu repreendo todo pensamento contrário, tudo que não vem, Senhor. Você já começa a orar, já começa a trabalhar aquilo. Então, pensamento repentino, essas coisas muitas vezes acontecem, mas uma mente passiva, ela vai deixando. E aí Satanás vai agindo, vai tendo campo, vai tendo espaço naquela mente. E vai agindo a ponto daquela pessoa, um dia tá lá o pastor orando e ela cai endemoniada. Mas peraí, mas não foi batizado nas águas? O batismo nas águas mostra que nós tomamos uma decisão, mas todos os dias nós temos que estar trabalhando a nossa vida para que Satanás não volte e encontre a nossa casa limpa, varrida, mas vazia. Não podemos deixar nossa casa vazia, nossa mente vazia. Pensamento prisioneiro de certos padrões. Por exemplo, pensamento de rejeição, quando vemos tudo do ponto de vista do problema, não vendo as coisas claras, mas julgando conforme o interior doentio, complexo de inferioridade, que nós já falamos lá atrás, né? Pessoas têm um monte de pensamentos errados, de complexo, essas coisas tal. E se ela continuar daquele jeito, vai chegando. Parada repentina do pensamento. A parada repentina, que chamamos de branco na mente, é quando de repente a mente para de funcionar e esquecemos o raciocínio, sintoma de uma mente passiva. Mas às vezes ocorre, todos nós muitas vezes dá uns brancos às vezes, né? E a pessoa fala, nossa, deu um branco na minha mente, não consegui lembrar de nada. E aí a pessoa fala, ela começa a orar, começa a voltar a si. Parada repentina de pensamento ou branco na mente. É um perigo. Esses são sendo os sintomas de coisa. Imaginação descontrolada. Aqui falamos de uma imaginação falsa sobre as pessoas e coisas fora da realidade. Uma mente dominada por fantasias constantemente. Sonhos. Uma mente passiva voltada a divagações, fantasias, construções de castelo no ar, é mente passiva e descontrolada. Insônia.
A insônia pode ser motivada por pensamentos descontrolados, ou por sonhos e fantasias, ou pensamentos de medo, rejeição e preocupação. No momento de dormir, esses pensamentos povoam a mente, produzindo tensões e afetando o sono. Então, isso também é algo que a gente luta, né? São coisas que vão vir, mas que a gente tem que expulsar, mandar embora da nossa vida, da nossa mente. Esquecimento. Um esquecimento constante é sinal de passividade da mente. Falta de concentração. Os pensamentos estão sempre voando, até na hora da oração. O pastor está lá pregando e ele está pensando lá na Conchuchina. O pastor está lá pregando e ele está lá, o pensamento voando, ou no filme que ele assistiu, ou no vídeo engraçado que ele viu, e ele não se concentra, não fica ali, ó. O pastor está pregando. Vamos orar, irmãos, e a mente dele começa a vagar, a mente dele começa a voar, não tem concentração e ele não consegue orar, ligar aí, não conseguimos nos concentrar em nada, incapacidade de fixar a mente ou a atenção em alguma coisa. Perda de habilidade de comunicação. Aqui temos um grau elevado de passividade. Glória a Deus. Aqui nós temos um grau elevado de passividade. A habilidade de comunicar-se, pensamentos e ideias vão sendo afetadas. Os pensamentos que ficam confusos. Assim torna-se difícil expressá-lo e entendê-lo. Desculpa, irmãos, aqui a gente tem um negócio que fixa o celular e tá caindo, tá? Nos perdoa aí, viu? Vocês vão levar um susto, mas porque não tá fixando no negócio aí. A Giovana tá segurando isso quando ela esquece. Incapacidade de raciocinar. A porta para a pressão da mente evidencia uma obra maligna que vai suprimir o uso das faculdades faculdades de pensar, raciocinar, refletir, julgar, comparar, decidir, com o fim específico de dominá-la. Se você tem todos esses problemas, não desanime. Jesus Cristo é a provisão de Deus para a cura de todos os problemas. Ele já deixou em sua palavra a cura para a passividade da mente, quando nos diz: transformai-vos pela renovação do vosso pensamento. Isto é, ele nos mostra o caminho da cura pela mudança na forma de pensar. Para isso ocorrer, é necessário que conheçamos a palavra de Deus, aplicando no nosso coração. Amém? O próximo estudo que ajudará no controle da mente, levando-nos à cura, que Deus nos abençoe. Amém. O próximo estudo nosso será sobre mente renovada, viu? Então, libertação na vida dos pensamentos. Então, nós vamos falar sobre a mente renovada no próximo ministração, quarta-feira que vem, às 20 horas. Quero agradecer os irmãos que estão nos assistindo. Eu vi que alguns saíram, né? Outros entraram. Deus abençoe a Ana, glória a Deus. O Vitor, né? O Vitor Monteiro também estava assistindo. A Josélia Sampaio, Pastor Edu, que estava nos assistindo. A Marta Belarmina, Veroneide, glória a Deus. Deus abençoe esses irmãos. Silvana Oliveira, irmã Silvana, a Jaque Souza. Boa noite, pastora. Boa noite, Jaque. Deus abençoe a sua vida por estar aqui conosco, nos assistindo. Adriano Monteiro, Deus abençoe sua vida, Adriano. E Gisele, Lúcia Costa, paz, pastor, estou com saudades, né? Aleluia. Alcineide, a Neidinha está nos assistindo. Vanilda Morim. Deus abençoe cada um desses irmãos, todos que estão nos assistindo neste momento. E agora eu vou orar por você, vou orar pela sua vida, para que Deus venha fazer com que você entenda mais sobre este assunto.
né? Que você tenha uma mente renovada e transformada pelo poder de Deus, através da palavra de Deus. Eu creio que a maioria das pessoas que tem nos assistido já tem vivenciado isso na sua vida, já tem tido uma mente transformada, uma mente renovada, ou então está iniciando isso. E eu creio em nome de Jesus que mais e mais pessoas vão ter a transformação, a restauração, a renovação de suas mentes pelo poder de Deus. Que você seja forte e corajoso, que você seja um homem e uma mulher que sabe lutar contra os maus pensamentos, com os pensamentos errados. Afaste de coisas que vai trazer coisas ruins, né? Não alimente os seus pensamentos com pornografia, não alimente seus pensamentos com luxúria, com coisas que não edificam a sua vida. Alimente a sua vida com as coisas de Deus, com as coisas do alto. Muitas vezes você vai assistir a um jornalismo na TV e lá você vê crianças que foram violentadas, mulheres que foram mortas, coisas horrendas lá. E aí vem a sua mente, podia matar, podia ter pena de morte. Tudo isso é alimentar a mente por coisas ruins. Então a palavra de Deus fala assim, que tudo que é puro, tudo que é santo, tudo que é de boa fama, tudo que é favorável, tudo aquilo que é bom, aquilo habite o teu coração, habite a tua mente e o teu coração. Então as coisas de Deus, as coisas do alto, e isso vai te trazer paz, isso vai te trazer o controle sobre as tuas emoções, sobre os teus pensamentos, sobre as tuas atitudes e sobre a tua vontade. E ela vai ser direcionada para as coisas de Deus. E assim você vai ser um homem e uma mulher vitoriosa em nome de Jesus. Eu creio que Deus hoje falou muito com vocês, como falou muito comigo. E eu creio em nome de Jesus que mais e mais nossas mentes serão fortalecidas, restauradas no Senhor Jesus, através do Espírito Santo que habita em cada um de nós. Senhor Deus Todo-Poderoso, graças te dou nessa noite, pela tua palavra, pelo teu ensinamento, pelo teu direcionamento através do Espírito Santo. Eu te peço que o Senhor, o Espírito Santo, comece a ministrar, trazer restauração, trazer transformação na mente, todo pensamento contrário, todo pensamento de ódio, todo pensamento de raiva, todo pensamento de vingança, todo pensamento de suicídio, todo pensamento contrário, tudo aquilo que é ruim, que é mal, em nome de Jesus, que ocupa a mente e o coração dos teus filhos, seja repreendido pelo poder e autoridade que é no teu nome, toda seta, todos os dados inflamados de Satanás, toda obra maligna que tem agido na mente e o coração dessas vidas, eu repreendo agora pelo poder e autoridade que é no teu nome, que o Senhor vá lá com os teus anjos ministradores em cada uma dessas vidas que agora estão diante dessa tela, em nome de Jesus, nos assistindo, e que o teu poder curador, que o teu poder transformador, que o teu poder libertador, em nome de Jesus, alcance a cada um de nós, a cada um dos seus filhos, e pelo poder e autoridade que há no teu nome, eu declaro a cura, eu declaro a libertação, eu declaro a restauração, a renovação, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém. Deus abençoe a todos e até quarta-feira. Deus abençoe vocês, um beijo de todo o coração. Que você não esqueça de estar compartilhando, mandando para aquela pessoa que você conhece e que você acha que precisa tanto ouvir essa mensagem sobre passividade da mente. Deus abençoe você em nome de Jesus. Até quarta-feira que vem, às 8 horas da noite.